Eu já vi alguns canais aqui no YouTube respondendo essa pergunta diversas vezes. E eu também já respondi de uns 3 jeitos diferentes ao longo dos anos. E também já mudei de ideia várias vezes. E não é porque o texto seja obscuro, não é. O texto é bem específico sobre isso, mais até do que costuma ser. É que essa pergunta ela tem umas camadas que a gente só percebe depois de passar por elas. Então, em vez de te dar a resposta e depois justificar, eu vou fazer diferente. Eu vou te levar pelo caminho que eu fiz, incluindo as vezes que eu me enganei. Porque as respostas erradas aqui são mais interessantes que a certa. E vamos começar aqui pela mais óbvia. O Saruman era o chefe. Isso não é uma interpretação minha. Ele chegou primeiro à Terra-média, foi o mais antigo da Ordem dos Istari e virou o líder deles. Depois virou também o chefe do Conselho Branco. O cargo mais alto, autoridade formal, precedência sobre todos os outros, incluindo sobre o Gandalf. E numa hierarquia élfica, ou de Vala, ou de qualquer coisa desse mundo, cargo não é um detalhe administrativo. Aquela gente não distribuiu o título por antiguidade de folha de ponto. Se ele era o chefe, alguém achou que ele devia ser. Então, primeira resposta, Saruman. E essa é a resposta que eu dava quando eu era bem mais novo e achava que sabia bastante. O problema com ela é que tem um dado aqui que é interessante para a gente analisar. O Gandalf enfrentou um Balrog e matou. E eu preciso que fique claro o tamanho disso, porque a gente se acostumou com a cena do filme e ela vira só uma luta bonita em cima de uma ponte. Balrog não é um monstro, não é um dragão, não é um troll, não é bicho. Ele é um Maia. Quer dizer, é da mesma categoria de ser que o Gandalf, que o Saruman, que o Sauron, um espírito criado antes do mundo, da mesma ordem que foi corrompida pelo Morgoth, lá atrás, na Primeira Era. Quando o Gandalf cai naquela ponte, o que está acontecendo é um Maia enfrentando outro Maia corpo a corpo, por dias. E ele ganha. E aí tem um detalhe. O Saruman nunca chegou perto de nada parecido com isso. Nenhuma vez. Então, segunda resposta. O Gandalf ganha com folga. E essa foi a minha resposta por bastante tempo. Achei que estava resolvido. Só que essa resposta também está mal feita. E eu levei algum tempo para enxergar onde. Primeiro, ele morreu. O texto é bem claro. Ele diz que morreu, que atravessou o fogo e a água funda e que voltou. Isso não é vitória limpa, é vitória com um custo máximo. E segundo, que é o problema sério, quando Gandalf volta, ele volta diferente. Ele foi mandado de volta. E o que voltou é uma versão dele melhorada. O próprio texto sugere que ele foi devolvido com a autoridade que ele não tinha antes. Então vamos analisar isso aqui direitinho. Quando eu comparo o Gandalf, que quebra o cajado do Saruman, com o Saruman em Isengard, eu estou comparando um sujeito depois de um upgrade com o outro no estado normal. Acaba que isso que eu estou fazendo não é uma comparação justa, né? E tem uma terceira coisa, que eu acho mais incômoda das três e que quase nenhum vídeo sobre isso menciona. Os dois já se enfrentaram diretamente uma vez antes de tudo, e o Saruman ganhou. Em Isengard, antes da sociedade se formar, o Gandalf sobe lá para pedir conselho, e o Saruman o prende no topo de Orthanc, e ele fica lá, preso. Ele não escapa por força, ele não quebra a torre, não derruba ninguém, não faz nada disso. Ele fica sentado numa plataforma de pedra, no frio, até uma águia aparecer e tirar ele de lá. Então, nas minhas contas aqui, no único confronto direto entre os dois, antes da morte do Gandalf, quem venceu foi o Saruman. Em casa, é verdade, contra alguém que subiu ali desarmado e confiando no amigo, de uma certa forma. Mas venceu. E aí eu percebi que essa pergunta estava mal colocada desde o começo, e que eu ia continuar dando voltas aqui enquanto não fosse mais fundo. Então eu fui para bem antes de qualquer um dos dois ter corpo. Existe um texto nos Contos Inacabados chamado Os Istari. E ele conta uma cena que muda a leitura de tudo. Os Valar estão ali decidindo quem mandar para a Terra-média. O Sauron está voltando devagar. E eles não podem intervir diretamente. Já fizeram isso na Guerra da Ira e afundaram um continente inteiro no processo. Então aprenderam a lição. A ideia é mandar alguns espíritos encarnados em corpos de velho, sem poder de sobra, só para aconselhar e animar. E o primeiro nome sai fácil. Um Maia chamado Curumo. É oferecido pelo Aule, o Vala Ferreiro, que era o mestre dele. Ele quer ir, vai de bom grado. E aí o Manwë, que é o rei dos Vala, pergunta a outro, um chamado Olorin. E o Olorin diz que não. Ele diz que é fraco demais para aquilo. E isso está escrito, não é leitura minha, que tem medo do Sauron. E o Manwë responde uma coisa meio dura. Ele diz que é exatamente por isso que ele deve ir. E manda. Segura essa cena que a gente volta nela lá no fim. O que se ofereceu foi o Saruman.
O que disse que não dava conta foi o Gandalf. E aí, olhando para antes, o texto fica surpreendentemente direto sobre a comparação. Na Valaquenta, que é a parte do Silmarillion que apresenta os Vala e os Maiar, uma espécie de catálogo, tem uma frase sobre o Olorin. Diz que o mais sábio dos Maiar era Olorin, o mais sábio de todos eles. E essa frase não é dita a mais ninguém, nem ao Curumo, nem ao Sauron, a nenhum outro. E o mesmo texto diz onde ele morava e o que ele estudava. E isso é a parte que eu acho que resolve o personagem. Ele morava nos Jardins de Lórien, em Valinor, que é o lugar do descanso, dos sonhos, da cura. Mas ele ia com frequência à casa da Niena. E a Niena é uma vala que quase ninguém conhece, porque ela não faz nada de espetacular. Ela não constrói, não caça, não forja, ela chora. O domínio dela é o luto, a compaixão, a dor pelo estrago do mundo. E o texto diz, com todas as letras, o que Olorin aprendeu com ela: piedade e paciência. Agora coloca isso ao lado do outro. O Curumo era do povo do Auler, do ferreiro, aquele que faz, que organiza, que constrói e que resolve. E aqui tem um detalhe que eu descobri bem depois. O Sauron também era do povo do Auler. Os dois vieram da mesma escola, mesmo mestre, mesmo ofício, mesma cabeça, aquela cabeça que ama a ordem, que ama a eficiência e que não suporta desperdício. E aí quando o Saruman cai, ele cai estudando exatamente o que o Sauron fez. Ele não vira uma coisa estranha a ele, ele vira uma versão de si mesmo. Então, resposta número 3, e é essa que eu acho que se sustenta. O Gandalf era maior em espírito, desde antes de existir a Terra-média, e o texto diz na cara. O Saruman tinha o cargo, o Gandalf tinha a estatura. Só que, e é aqui que eu mudei de ideia pela última vez, nada disso importa tanto quanto eu achava. E o motivo é uma regra que quase ninguém menciona. Os Istari vieram proibidos de enfrentar o Sauron poder contra poder. Não desaconselhados, proibidos. Estava na regra da missão. Eles não podiam dominar os povos livres nem pela força, nem pelo medo. Não podiam impor, não podiam governar. O trabalho era aconselhar, persuadir e juntar os povos livres para que eles resolvessem sozinhos. E é por isso que eles vieram como velhos. Aquele corpo cansado não é disfarce, não é escolha estética. Eles foram encarnados de propósito em corpos que sentem frio, que doem, que se cansam, para que não fosse possível simplesmente resolver tudo na força. Ou seja, a pergunta qual dos dois era mais poderoso era, do ponto de vista da missão dos dois, quase irrelevante. O poder deles não era ferramenta de trabalho, era um detalhe do currículo que eles não deviam usar. E é por isso que eu acho que essa pergunta ela é perigosa, porque ela é exatamente a pergunta que destruiu o Saruman. E aqui agora nesse momento não estou usando figura de linguagem. Vamos olhar aqui o contexto. Ele passa séculos em Isengard estudando os Anéis de Poder. Como funcionam, como foram feitos, o que o Sauron fez exatamente ali. E ele vira o maior especialista do mundo no assunto. Isso é fato, ninguém sabia mais do que ele. E em algum momento ele olha para aquilo tudo e pensa: eu faria melhor. Eu tenho conhecimento, eu tenho a habilidade, eu tenho a organização. Se o anel viesse para minha mão, eu usaria com sabedoria e o mundo ficaria em ordem. E é nesse instante que ele já tinha ido embora, muito antes de trair alguém, muito antes de fazer orc, muito antes de qualquer coisa que a gente veja no livro. No momento em que ele começou a medir o próprio poder contra o do outro, ele deixou de ser conselheiro e virou concorrente. E o Gandalf recebeu exatamente o mesmo teste, numa sala pequena no condado, com um hobbit oferecendo o anel de boa vontade. E ele recuou e gritou. E o motivo que ele dá é o que fecha tudo isso. Ele não diz que tem medo de ser corrompido por ganância. Ele diz que a porta de entrada nele seria a piedade, compaixão pelos fracos e o desejo de ter força para fazer o bem. Que é exatamente o que ele aprendeu na casa da Niena. A virtude dele era a fechadura. E ele sabia disso, e por isso não chegou perto. Agora aqui ainda falta uma peça que eu deixei para o fim, porque ela explica o Saruman de um jeito mais humano. Ele era o chefe, mas aconteceram 3 coisas ao longo desses 2000 anos que lembraram ele sempre de que ele não era a primeira escolha de ninguém. A primeira foi lá em Valinor, na cena que eu contei, quando o Olorin aceita a missão contra a vontade. Ele ia entrar na ordem como terceiro, e a Varda, a rainha das estrelas, fala uma frase curtíssima. Ela diz: não como terceiro. 3 palavras, dirigidas ao Curumo, e o texto registra que ele estava ali, e que ele lembrou disso. A segunda foi quando Gandalf desembarcou nos Portões Cinzentos, e o Círdan, o mais velho dos elfos daquele continente, entregou a ele o Anel do Fogo, um dos 3.
O chefe da ordem não recebeu anel nenhum. O que chegou por último, recebeu. E o Saruman descobriu e ficou com raiva. E a terceira, que eu acho pior. Quando o Conselho Branco foi montado, a Galadriel queria o Gandalf na chefia. Ela propôs isso abertamente. E o Gandalf recusou. Não por modéstia, mas porque não queria ficar preso a lugar nenhum, nem devendo obediência a instituição nenhuma. Então o cargo sobrou para o Saruman. Ele foi chefe sabendo que ganhou porque o outro não quis. E eu acho que boa parte da queda dele mora aí. E essa parte é uma interpretação minha, tá? Não está no texto. A gente costuma explicar o Saruman por ambição. Eu acho que é mais por ressentimento. Ambição é olhar para frente. Ressentimento é olhar para o lado. E ele passou 2000 anos olhando para o lado, para um sujeito de manto cinza que não queria o cargo dele e mesmo assim era maior. E aí, o que cada um fez com esse tempo? O Saruman ficou em Isengard, estudando, construindo, organizando. Montou uma indústria, criou uma raça nova de orc, formou um exército do nada em algumas décadas. E isso não é pouco. Quero deixar claro, isso é competência de verdade. E o Gandalf, nesses mesmos 2000 anos, basicamente andou. Não morou em lugar nenhum, não construiu nada, não acumulou nada. E fez amizade com gente que não importava. Anões, homens do norte e hobbits que naquela época eram para qualquer pessoa razoável absolutamente irrelevantes. O Saruman achava aquilo ridículo, aliás. Tem passagem que ele zomba do interesse do Gandalf pelo condado. E eu não preciso dizer aqui como termina, mas vou dizer assim mesmo, porque eu acho difícil a gente não sorrir. O maior especialista em anéis de poder que já existiu foi derrotado, no fim, por causa do interesse do outro por um povo que não tinha exército. Então, agora a resposta definitiva, de verdade, sem nenhum rodeio. Em cargo, Saruman era maior. Em conhecimento técnico também. Em capacidade de organizar e produzir também. E por larga margem. E num confronto direto, na torre dele, ele venceu. Em espírito, no que aquele ser era antes de vestir corpo, o Gandalf era maior. É a única coisa que o texto afirma diretamente. E afirma sem qualificação. O mais sábio dos Maia. E o que decidiu não foi nenhum dos dois. O que decidiu foi que um deles entendeu qual era o serviço, e o outro não. E olha onde isso começa. Na primeira cena, lá em Valinor, antes de qualquer coisa. Um se ofereceu com vontade, achando que dava conta. O outro disse que era fraco e que estava com medo. E não é que ter medo seja virtude. Isso seria bonito demais e não é o que está escrito. É que quem disse que era fraco estava certo sobre si mesmo. E quem se ofereceu, não. E 2000 anos depois, essa diferença de leitura sobre si mesmo era a única coisa que ainda importava. Uma pergunta para vocês aqui agora, e eu quero saber porque a minha resposta me incomoda. O Gandalf ofereceu misericórdia ao Saruman 2 vezes. Em Isengard, oferecendo a liberdade se ele descesse da torre, e depois no condado, no fim de tudo, quando ele já tinha perdido absolutamente tudo. E ali, o Frodo também mandou deixarem ele ir. E ele recusou as 2. Você acha que existiria alguma versão em que ele aceitaria? Ou você acha que, quando a pessoa já investiu séculos numa escolha, voltar atrás fica caro demais? E nenhuma oferta resolve, por melhor que seja. Eu gostaria muito de ouvir a sua resposta aqui nos comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que vou subindo aqui no canal. Namarie, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.